Coloque as mãos no coração, com os olhos fechados. Vamos falar com o Senhor. Ó Deus Santo de Israel, meu Senhor, em oração na Tua presença, em primeiro lugar, Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos por mais um dia, por mais uma oportunidade e pelo privilégio de poder estar, meu Deus, na Tua presença. Porque sabemos, meu Deus, que esse é o melhor lugar. Meu Pai, como o próprio salmista, meu Deus, disse que é melhor um dia, meu Deus, no Teu templo, na Tua casa, na Tua presença, do que 1000 dias em qualquer outro lugar. É incomparável. Obrigado, Deus. Obrigado por conservar em nós a fé, por conservar em nós o Espírito, a Tua presença, porque sabemos, meu Deus, nós podemos perder qualquer coisa, mas aquilo que não podemos perder é a Tua presença, é o Teu amor, é o Teu cuidado, é o Teu zelo, porque isso, meu Deus, é o que nos sustém, isso é o que nos levanta, mesmo em meio, meu Deus, atitudes, meu Deus, imaturas e decisões erradas, escolhas erradas, é a Tua presença que nos levanta, é o Teu Espírito que nos levanta, para que possamos, meu Deus, continuar lutando, caminhando, seguindo, prosseguindo, em rumo, meu Deus, em uma direção, meu Deus, que só o Senhor tem para nós, que por mais que uma pessoa projete, desenhe, almeje, sonhe algo para a sua vida, meu Deus, não se compara àquilo que o Senhor tem para nós. Está provado, meu Deus, que todas as vezes, meu Deus, que nós lutamos, até mesmo sonhamos, meu Deus, e até mesmo fizemos tudo que julgávamos ser correto e ser o melhor para nós. Meu Deus, por um determinado tempo aquilo nos trouxe insatisfação, por um determinado tempo aquilo nos trouxe um certo desgosto, e pudemos ver, meu Deus, com muita clareza, meu Pai, que o Senhor não estava naquilo, e que por mais que aquele sonho, que aquele projeto era algo perfeito, desenhado perfeitamente com base a estatística, com base a dados, a informações, a toda uma analogia projetada, idealizada perfeitamente, mas o Senhor não estava naquilo, e quando o Senhor não está em algo, meu Deus, tudo pode ser perfeito aos olhos naturais, mas aquilo não satisfaz, meu Deus. Então eu peço a Deus, o Espírito Santo, derrama sobre nós a Tua unção, a Tua presença, o Teu poder, meu Deus, que a Tua luz possa resplandecer em nós, meu Deus, como a luz do aurora, que vai crescendo, brilhando, até se tornar dia perfeito. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, meu Deus, se fizemos algo que Te entristeceu, meu Deus, se cometemos algo, Senhor, meu Deus, de forma inocente, tem misericórdia, ou se fizemos algo, meu Deus, consciente, meu Deus, tem misericórdia, passa com Teu sangue, Senhor, se até mesmo aquilo, meu Deus, que deveríamos ter feito, e não fizemos, Te entristeceu, talvez chateamos alguém, meu Deus, não fomos o exemplo, meu Deus, diante daquela pessoa que estava lá, meu Deus, que o Senhor colocou no nosso caminho, para que, meu Deus, pudesse ser ganha para o Senhor, meu Deus, que pudesse ser ganha, meu Deus, para o reino, meu Deus, aquela pessoa que estava ali esperando uma boa atitude, um bom gesto, meu Deus, um comportamento íntegro, fiel, meu Deus, nosso, meu Pai, naquele momento, meu Pai, aquela alma não pôde ser resgatada pela nossa atitude, pelo nosso comportamento, meu Deus, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, meu Deus, tem misericórdia, Senhor, meu Deus, tem misericórdia, passa com Teu sangue, nos lava, nos limpa, nos purifica, nos santifica, meu Deus, nós necessitamos, meu Deus, da Tua presença,
meu Deus, nós não sabemos viver, Senhor, sem a Tua presença. E eu peço ao Espírito Santo, que o Senhor fale com cada um de nós, nesta manhã, que a palavra possa entrar, levar, meu Deus, e conduzir cada um aqui, Senhor, meu Deus, para um outro nível, para uma outra realidade, para uma outra dimensão, e que atitudes e decisões, meu Deus, sejam tomadas, meu Pai, com base à Tua palavra, porque a Tua palavra, meu Deus, ela tem que levar, meu Deus, todos a se moverem, meu Deus, com base à direção que ela tem nos dado, não com base àquilo que nós sentimos, com base àquilo que nós pensamos, mas com base àquilo que ouvimos, com base àquilo que recebemos, e que assim, meu Pai, seja na vida de cada um de nós, porque todos os dias nós recebemos uma porção diária, meu Deus, da direção e da instrução do Senhor, que possamos, meu Deus, estar vivendo, meu Pai, como soldados, meu Deus, como servos bons e fiéis, que estão caminhando, evoluindo, crescendo, desenvolvendo, meu Deus, com, meu Deus, toda essa nutrição, essa direção que tem sido dada diariamente pelo Senhor, e que possamos crescer, avançar, meu Deus, e atingir o nível que o Senhor espera, em nome de Jesus. Eu peço unção de cura, de libertação, de transformações sobre a vida de todas as pessoas que estão aqui assistindo, meu Deus, pela transmissão, as que estão aqui presentes nesta manhã, meu Pai, nesta manhã fria, Senhor, meu Pai, que o Senhor honre cada uma delas, que a atitude, meu Deus, delas de terem saído, meu Pai, dos seus lares, de ter enfrentado, meu Pai, essa manhã fria para Te buscar, meu Deus, para se fortalecer na Tua presença, meu Pai, que o Senhor possa honrá-las, recompensá-las grandemente, em nome de Jesus, Senhor. Meu Pai, eu entrego essa reunião nas Tuas mãos, peço que o Senhor conduza, dirija, fale aos nossos corações, e que todos nós possamos sair daqui honrados, abençoados, em nome de Jesus, amém. A Bíblia diz aqui em Gênesis, eu tenho uma pergunta até aqui, depois dessa leitura, para fazer para todos, mas essa pergunta ela só vai fazer sentido, a resposta só vai fazer sentido, depois dessa leitura de Gênesis capítulo 13, versículo 14 e 17, na tradução NVI, diz assim, ó: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele, de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra, e se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. Essa leitura aqui, ela nos faz refletir muito, porque são tantas direções e são tantas promessas na vida do povo de Deus, daqueles que são separados, escolhidos, que tem muitas que a gente não tem nem noção e nem dimensão. Mas, com base essa primeira parte aqui, eu poderia perguntar qual é o título. O que você vê? Ou o que você sente? É uma coisa tão interessante, porque toda a direção que nós recebemos, nós estamos ali divididos. Podemos dizer que praticamente todos, com base ao que estamos vendo pela fé, ou ao que estamos
sentindo literalmente naquele momento, emocionalmente dizendo. Porque mediante todas as direções e todas as instruções que Deus nos dá, nós estamos entre esses dois termos. O que você está vendo ou o que você está sentindo? E mesmo dentro daquilo que eu estou vendo, também eu posso não estar vendo nada. Mas por que eu posso não estar vendo nada? Repete assim comigo, porque eu estou sentindo tudo. E quando esse eu estou sentindo tudo, me impossibilita de ver aquilo que eu preciso ver em Deus, aquele sentimento, aquelas emoções, medo, ou a forma covarde de encarar aquela realidade, aquela direção, de aceitar, de crer e de me colocar naquela condição para viver aquela definição, tem levado muita gente a não conseguir ver. Você vê que a bispa falou isso semana passada, os bispos vêm falando sobre isso. Olhe e veja. Você já parou para analisar que tem muita gente que não consegue ver? Você está conseguindo entender onde eu quero chegar ou não? Tem muita gente que não consegue ver. Você fala assim, olhe e veja, olhe pela fé. Veja pela fé. Eu não estou conseguindo ver. Você vê que até parece algo muito complexo, mas não é algo complexo. Não é algo complexo, é algo verdadeiro, é algo real, é algo espiritual, é algo intenso da parte de Deus para com a minha vida, para com a sua vida. Por que algumas pessoas não conseguem ver? Por que algumas pessoas não conseguem enxergar? Olhe e veja, eu não consigo ver. Mas aqui, nesse contexto, o Senhor estava dando a ele uma direção. Olhe e veja. Olhe e veja. E aí? Quantas direções nós estamos aqui nos colocando dentro dessa condição? Com a própria promessa que Deus fez a Abraão, que tornaria ele tão famoso, tão abençoado, tão próspero, quanto as estrelas que tem no céu, e quanto a areia que está na terra, do mar, areia. Será que é possível contar? Você consegue ter uma dimensão disso? Mas, vamos lá. Uma pessoa que está triste. A tristeza, ele é o quê? Não é um sentimento? Não é? Pessoa que está decepcionada, amargurada, depressiva, opressiva, oprimida, melhor dizendo, oprimida, angustiada, tudo isso é o quê? Não é sentimento? Uma pessoa que está assim, ela está dizendo, e está ali literalmente decretado, oficialmente, eu estou incapaz de ver qualquer coisa que me beneficie nesse momento. Consegue dizer, entender? Consegue entender o que eu estou querendo dizer? Ela está dizendo que ela não consegue, porque ela está ali literalmente sentindo. Mas essa é uma separação que eu e você temos que aprender a fazer. Sabe por quê? Porque nós não estamos isentos de passar por isso o tempo todo. O tempo todo. Nós temos que aprender a lidar com isso de maneira sábia, madura, inteligente, e saber colocar ali aquela razão, aquela direção, e crer verdadeiramente em Deus, e saber separar aquilo que é emoção, aquilo que talvez é ilusão, daquilo que é uma direção certa da palavra.
E quando isso não é feito, você até pode receber uma direção. Você não vê pessoas que o tempo todo estão dizendo assim, que tem promessa de Deus? Você não vê? Não vê? Tem gente que, eu tenho promessa de Deus todo mundo tem. Mas por que que todas as pessoas que têm promessa não vivem as promessas? Por quê? Porque estão confusas. É como aquela simulação que é real, é verdadeira isso, mas de uma pessoa que está no deserto, quente, sem água, sem alimento, há dias ali andando, ela não começa a imaginar coisas? Não começa a imaginar coisas? Aquilo que não existe, ela começa a imaginar, a famosa miragem. E quando você está literalmente envolvido com sentimentos, é uma coisa literalmente diabólica, porque quando você está tomado por aquelas emoções, todas as miragens que você vê, é positiva? É o quê? Negativa. É ou não é? Tudo que vem, de uma certa forma, aquilo é para provar para você, é para mostrar para mim e para você, que nós devemos seguir com base naquilo que Deus está nos dirigindo, com base naquilo que a palavra tem nos norteado, tem nos direcionado, porque você, é uma coisa tão interessante, que todas as vezes que uma pessoa está assim, ela está ali, muito eufórica, emocionalmente, ela não precisa conversar com alguém? Ela não quer conversar com alguém? Para que naquele momento venha ter um start, ou entender alguma coisa que ela não está entendendo, ou alguém dê a ela uma direção, um amparo, um apoio, e fala, olha, não é assim, olha, você não pode seguir dessa maneira, você tem que pensar. Por que que uma pessoa precisa? Porque está provado, que você não pode seguir por sentimentos, você não pode seguir por emoções, você não pode seguir por aquilo que você está literalmente sentindo, você tem que seguir, porque nem sempre, você pode ver aqui na Bíblia, posso dizer que 100% daqueles que seguiram por sentimentos e emoções, se deram bem, mas aqueles que seguiram pela palavra, e por direções ali que foram, de fato, ordenadas de uma forma correta para a vida deles, obtiveram resultados. E uma coisa tão interessante, é que muitas vezes nenhum sentimento teve apoio, amparou aquela decisão naquele momento, porque quando você vai fazer algo, que literalmente é importante para a sua vida espiritual, você não tem nenhum sentimento que te apoia, você não tem nada que te apoia emocionalmente, porque aquilo vai contradizer tudo aquilo que você está sentindo naquele momento, tudo aquilo que você está sentindo, e você vai ter que literalmente fazer uma separação, para que de fato você possa se enquadrar e se encaixar dentro daquilo que Deus tem com você. Você vê que o tempo todo, hoje para levantar foi fácil? Todos os dias, cada um tem os seus desafios, não é? Mas convenhamos que um dia, um pouco mais frio que o outro, é um pouco mais desafiador, não é? Você já vem de um ritmo, você está ali, de uma certa forma relaxado, dormindo ali, aí vem o despertador, toca, você acha que é o diabo, não é, mas é o despertador, você tem que levantar, não é? Aquilo não é justo, né? Você tem que levantar, é o desafio, está muito frio, você tira a coberta, é aquele frio, aí você fica, e você tem que se preparar, você vai tomar seu banho, você vai se organizar, e vai fazer aquilo, ou seja, é desafiador para você levantar. O corpo já está ali pedindo para não, né? Não, está frio, o corpo está sinalizando.
Aí você vai lavar, está muito gelado, está muito frio, eu posso ir um pouquinho mais tarde, tudo para amparar aquela decisão que tem que ser tomada e aquilo que tem que ser feito. Aquilo que tem que ser feito. Isso é um exemplo muito pequeno, mas você pode abrir o leque para muitas coisas na sua vida. Porque a palavra nos dá respaldo. Ainda diz aqui, percorra esta terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu darei a você. Você vê que Deus sempre nos dá algo para nos apoiar, para que eu e você tenhamos essa atitude de nos posicionar, porque senão, agora você está com um sentimento, não está? Daqui a pouco você está com outro. E como tomar uma decisão assim? Quem aqui já ficou com raiva? Furioso? Ao ponto de dizer assim, com alguém, sai da minha frente senão eu te mato. Já? Pastor, não foi uma nem duas vezes, foram várias vezes. Mas aquela fúria, sabe, que não provém de Deus aquilo, que você tem que ter, mas é algo que vem, que você... Mas é uma coisa tão interessante, um casamento, quantas vezes um homem ou uma mulher não ficou assim com o seu cônjuge, mas aquela fúria passou, e depois já estava chamando de meu amor, você fala assim, que coisa estranha é essa, não está conseguindo entender, não é algo, olha o sentimento, como que é, aquele momento você estava furioso, revoltado, irado, né? Ao ponto de não se importar com ele ou com ela, naquele momento, mas depois aquilo passou, meu amor, está tudo bem, você comeu, está frio, não é contraditório? Você vai falar assim, o que está acontecendo? Não é? Até agora, mas não estou entendendo. Eu não estou entendendo, não estou conseguindo compreender. Você não consegue compreender. Se você conseguir, você vai ganhar muito dinheiro, porque você precisa ensinar para os demais que não conseguiram ainda. Mas você não vai conseguir, porque a gente só vai conseguir se estabelecer e se firmar e fazer aquilo que verdadeiramente o Senhor está dizendo, quando nós separarmos e fazer aquilo que tem que ser feito. E fazer aquilo que tem que ser feito, você não tem aquela preocupação, olha, eu estou sentindo que não é a hora. Quantos já disseram isso? Eu estou sentindo que não é a hora, eu estou sentindo que não é o momento, eu nesse momento não estou bom para fazer algumas coisas. É ou não é assim? E é uma coisa, isso é maravilhoso, quando você tem essas experiências, porque quando você depende de Deus e você faz, você sabe que Deus te honra, porque não tem nada te amparando, te apoiando naquele momento, a não ser Deus, a não ser a palavra, que não falha, que não volta atrás, que não te desampara naquelas decisões, naquela atitude que você está tomando com base a ela. Ela te ampara, ela te apoia, ela te dá ali todos os ingredientes necessários para você seguir. É tão interessante, o bispo Fernando ainda usou uma expressão, na segunda-feira, eu achei isso que é a própria expressão de Moisés, né? Deus só vai dar o chão se você colocar o passo, porque eu estou sem chão, eu não tenho aonde pisar, eu não tenho ali o que, você pisou? Não, eu não pisei, porque não tem, pisa. Você está conseguindo entender? Pisa. Não, mas eu estou sentindo que, não sei, né, eu não sei, é que
Quantas vezes você foi por algo que você disse assim, eu estou sentindo que eu tenho que fazer isso. E quando você fez, deu errado. Foi com base ao quê aquilo? Você consegue entender? Não? É difícil de entender? Quantas vezes você falou, eu senti que eu tinha que fazer aquilo. Eu senti que eu tinha que fazer aquilo. Eu senti que eu tinha que seguir. E você vê que muitas pessoas que fazem isso, não fazem pouca coisa. E não investem pouca coisa. Investem pesado. E quantas são as pessoas que com base a estudo, com base a pesquisa, ou com base a um resultado, tomam essas decisões? Mas aí, por que não dá certo? Se tinha tudo para dar certo, por que não dá certo? Você está conseguindo entender? Por que não dá certo? Por que não funciona? Porque tudo na sua vida, na minha vida, partindo por aquela premissa lá, que antes nós não tivéssemos conhecido a Deus. Antes você não tivesse conhecido a Deus, agora você conhece. Agora que você conhece a Deus, que você sabe quem é Deus, o Criador dos céus e da terra, que pode todas as coisas, para a minha vida, para a sua vida, só vai funcionar pela fé. Você está conseguindo entender? Só vai funcionar pela fé. Não vai funcionar mais por meios naturais, ou talvez na força do braço, ou criando um jeito, criando um meio. Não vai funcionar, não vai fluir, não vai dar certo. Não vai dar certo. Somente pela fé. E toda vez que uma pessoa retarda essas decisões, e não toma elas, e não se direciona, ela vai ficando muito além, ou muito aquém, daquilo que ela poderia chegar. Muito aquém. E vamos lá, o tempo é justo com a gente? O tempo passa, o cabelo branco vem, a barriguinha, se você não segurar, ela vem, né? E tudo você vai ficando envelhecendo, se você não vai tendo um cuidado, né? Se você não vai tendo uma disciplina com alimentação, bebendo água, dormindo corretamente, né? Fazendo uma atividade física, alguma coisa, o tempo ele é maldoso, o corpo físico, natural, ele é maldoso, não tem como controlar. Não tem como controlar. É tão interessante que, eu lembro na época de escola, que tinha uma simulação, feito, não sei se você estudou sobre isso, eu estudei sobre isso, que na época ainda eu tinha um certo interesse por ciência, por algumas coisas, anatomia e tal, então, às vezes, via muito sobre isso. Eu lembro na época que tinha uma simulação, cada região do país, do Brasil, cada região do país, as pessoas têm uma idade média, né? Determinados lugares a pessoa vive até X tempo, por quê? Por isso, por aquilo, e a estimativa das pessoas que vivem nessa região é pessoas mais magras, pessoas mais, né, que trabalham muito, então não tem, há outras regiões, pessoas que morrem antes, porque vivem isso e aquilo, e é legal que a simulação ela fazia um tempo, de cada 5 anos ele ia mudando a estatura da pessoa, as pessoas vai envelhecendo, vai diminuindo, não sei se você sabia disso, vão encolhendo um pouco, vai ficando velhinho, isso e aquilo, e é interessante que alguns lugares do país, que as pessoas têm um desempenho maior em trabalho, elas vivem mais porque estão em mais atividade, são mais magras e têm ali uma projeção de vida um pouco muito maior do que outras, em outros lugares. Aí as pessoas vão crescendo, a barriguinha vai crescendo, ela vai encolhendo,
vai ficando corcunda, vai dando problema nas costas, e aí ela toma muito medicamento, aí causa outros tipos, está conseguindo entender? Causa outros tipos de problema, aí ela já não bebe água, aquele remédio que ela tomava por conta da dor da coluna, porque ela está obesa, porque isso, porque aquilo, já vai gerando uma situação, que vai puxando outra, que aí o organismo está sensível, aí dá câncer, aí dá isso, aí dá aquilo outro, e N situações acontecem por conta de uma atitude errada. Você está conseguindo entender? Uma atitude, uma só. Às vezes as pessoas olham assim, é tão interessante que aquelas pessoas que vivem lá no norte, aquelas pessoas que trabalham muito, são ali, você vê que as pessoas são mais magrinhas, e você olha aquele povo você pode ver que a idade média daquelas pessoas que moram lá, é 90, 99, 100 e pouquinho, você fala, rapaz, como que pode esse povo? Não é um povo que vive naquele sol, naquela coisa toda, às vezes não tem nem alimento direito, isso, como que vive dessa maneira? Estão 100% em atividade, está conseguindo entender? 100% em atividade, 100%, pastor, onde o senhor quer chegar com isso? O que você sente? Porque a maioria das vezes nós estamos preocupados em seguir por base daquilo que nós estamos sentindo ou pensando. Quantas vezes essas decisões são tomadas e literalmente as decepções são grandes, porque é com base ao que você sente que tem definido a vida de muita gente. Aqui em Gênesis 31, versículo 11, diz assim, o anjo de Deus me disse no sonho, Jacó, eu respondi, eis-me aqui. Então ele disse, olhe e veja, que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão lhe fez. Jacó, olhe e veja, enxergue o rebanho como precisa. É uma coisa tão interessante, que ainda aqui, esse versículo aqui é maravilhoso. Não coloca não, o pessoal da produção, não coloca Provérbios 23, 7 não. Eu quero fazer uma ilustração aqui, repete comigo, como sentiu, assim é. É assim que é o versículo? Coloca o versículo aí, por favor. Olha lá como que é o versículo. Como que é o versículo? É como sentiu? Por que não é como sentiu? É toda hora que você sente com a mesma, digamos que um sentimento, ele tivesse um gráfico de 0 a 100%, digamos, tá? E olha como que é a oscilação na vida de um ser humano. Seria impossível, isso comprovado cientificamente, não sou eu dizendo, uma pessoa sentir a mesma coisa, com o mesmo percentual exato do que ela sentiu, vivendo a mesma situação, o mesmo momento, a mesma coisa naquele momento. É impossível. Eu estou sentindo a mesma coisa, é instável. É instável. Mas a Bíblia diz assim, como imaginou na sua mente, assim é. Em outra tradução, como imaginou na sua alma, assim é. Como você imaginou. Por que o Senhor diz, olhe e veja? Você viu? Não. Por que você não viu? Você não viu porque você não crê? Não, eu não vi porque eu estou tão envolvido com sentimentos e com emoções que eu não consigo ver. O que eu estou conseguindo ver é que não vai dar certo, é que é muito difícil, é que é muito complicado, é que eu ouvi tal pessoa, é que eu vi naquele mecanismo de busca que quando as pessoas têm esse tipo de problema, esse tipo de doença, essa situação, acontece isso, é porque eu vi aquilo, é porque eu vi aquilo outro. Espera um pouquinho, o que tem dentro de você? Quando você se alimenta da coisa certa,
Você pode perguntar para qualquer um que talvez está ali sem nenhuma definição de algo que ele tanto espera, mas ele está cheio de Deus, ele está cheio da palavra. Não há ninguém que faça aquela pessoa desviar do seu propósito, do seu objetivo. É ou não é? Não há ninguém. Você vai dizer assim, rapaz, você é louco? Sou. Sou. É como a bispa tem uma frase dela que, quem não leu ainda, precisa ler, o livro Desperte o Gigante Chamado Fé. Acredito, eu não me recordo, mas acredito que é o primeiro livro que a bispa escreveu, que tem uma frase que é algo assim, repete assim comigo, a fé é a loucura do vencedor. A fé é a loucura do vencedor. Pode ser insano, muitas vezes, mas extremamente necessário. E são situações assim que marcam e que mudam literalmente a vida de uma pessoa. Você vê que, assim como Jacó recebeu uma direção, como Abrão recebeu uma direção, e como todos os demais que receberam e creram, viveram e usufruíram, desfrutaram, por que não eu e por que não você? Você está conseguindo entender ou não? Não permita que os sentimentos e as emoções dominem você de uma forma ao ponto de você não conseguir se posicionar. Eu já disse aqui ainda, em outras ocasiões, que houveram momentos que eu não sei você, mas em um estágio tão forte de emoção, que me deu dor de cabeça, me deu náuseas, eu não conseguia me mexer, eu não conseguia andar, eu não conseguia me mover, Você vê que era aquilo que eu estava sentindo naquele momento, e o sentimento ele pode ser tão forte, que ele pode tomar o controle das decisões de uma pessoa. Sabia disso? Ele pode ser tão forte que ele pode tomar o controle da sua vida. Você já deve ter visto pessoas que fez algo, e depois de um determinado tempo você diz assim, por que você fez isso? Eu não sei. Você já viu pessoas? Eu não sei. Claro que existem situações de pessoas que estavam ali possuídas, endemoniadas. Isso é fato. Mas existem casos de pessoas que estavam ali movidas por uma emoção, por um sentimento muito forte. E é por isso que a Bíblia não diz o que você sente, o que você vê. Olha que coisa interessante. O que você vê? Porque o que você vê vai definir o que tem dentro de você. Não, eu não estou conseguindo ver nada. Não é assim? Não estou conseguindo ver nada. Fecha os olhos. Veja pela fé. Olha, veja pela fé. Então faz uma oração de libertação. Por que oração de libertação? Não estou vendo nada. Mas por que você não está vendo nada? Por que você não está vendo nada? Você tem um Deus poderoso. Promessas grandiosas sobre a sua vida. Um Deus que cuida, que zela, que protege você. Por que você não vê? Por que você não consegue ver? Por que você não consegue entender e ter essa dimensão? Você vê que, às vezes, quando nós orientamos e instruímos as pessoas a dizer assim, olha, estenda as mãos para aquele lugar, para aquela direção, se veja entrando no seu carro, na sua casa, na sua empresa, se veja casando, se veja vivendo o melhor tempo da sua vida, se veja, tem gente que não consegue. Aí você fala assim, não pastor, mas senhor, não, isso é impossível. Não é impossível, tem gente que não consegue ver, e eu posso afirmar para você, que todas essas pessoas estão mais sendo conduzidas por uma emoção, por um sentimento, do que por qualquer outra coisa.
E eu quero que você entenda isso, que o que Deus tem para fazer na sua vida é muito maior, é muito superior. Eu quero ler algo aqui, eu nem peguei isso aqui, eu li isso ontem, eu estava com a minha esposa ontem, a gente leu isso aqui, Salmo 50, isso aqui ainda ficou martelando. Eu sei que elas não separaram ali, mas eu sei que elas conseguem colocar lá, elas vão colocar aí para você acompanhar também. Salmo 50, versículo 1. É uma leitura um pouquinho extensa, depois a gente já se coloca em pé. Salmo 50, versículo 1. Isso, na NVI. Fala, Senhor, o Deus Supremo, convoca toda a terra, do nascente ao poente, desde Sião, perfeita em beleza, Deus resplandece. Nosso Deus vem, certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador, e ao seu redor uma violenta tempestade. Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Ajuntem os que me são fiéis, que mediante o sacrifício fizeram aliança comigo. E os céus proclamam a justiça, pois o próprio Deus é o juiz. Ouça, meu povo, pois eu falarei, vou testemunhar contra você, Israel. Eu, que sou Deus, o seu Deus, não acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos, que você sempre me oferece. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado, como as milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu, tudo que nele há, tudo que nele existe. Acaso como a carne de touros, ou bebo o sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Aí, olha isso aqui é algo que tem que ficar assim, estabelecido dentro de você qual o propósito, de tudo. E clame a mim no dia da angústia, e eu, o que está escrito aí? Olha que coisa. E muitas vezes, o que passa na cabeça das pessoas é que Deus, muitos, como tem muitos religiosos, muitas pessoas que não conhecem a palavra, que Deus quer as coisas dela, não é? Deus quer o meu dinheiro, Deus quer isso, Deus quer aquilo. Está aí, E clama a mim num dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. E quando você honra a Deus, repete assim comigo, quando eu honro a Deus, Deus me honra. Funciona assim. Pastor, mas espera um pouquinho. O senhor está dizendo que se eu estiver ruim, mal, doente, com algum problema, alguma situação, ou com sentimentos e emoções que esteja me impossibilitando de ver aquilo que eu preciso ver, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou pedir, Deus vai me livrar, Deus vai me abençoar, e ainda eu vou estar honrando a Deus? Sim, está escrito. Não está escrito isso? Você vai estar honrando a Deus, e pelo fato de você estar honrando a Deus, Ele o honrará.
Pastor, é muito simples. Não é simples? Não é? Mas os sentimentos têm dominado muita gente. Tem dominado muita gente. Quem aqui, semana retrasada ainda, o Bispo Murilo estava falando algo para mim, e eu achei muito interessante algo que ele disse, acerca de um assunto, que existem dois tipos de fome. Existe a fome, repete-se comigo, emocional, e a fome física, do corpo, natural. Você já parou para analisar que 50% de toda alimentação que uma pessoa faz, pessoas que não estão disciplinadas, tá? São com base em emoção? Pastor, emoção influenciando numa refeição? Quem aqui, olha como que isso é sério. Quem aqui, quando estava com vontade de comer um chocolate, comeu o chocolate e fez assim, Já aconteceu isso com alguém? Um chocolate, uma picanha, sabe? Aquela assim, bem saborosa. Então assim, ai, que delícia. Já fez isso ou não? Aquilo era uma fome que o teu organismo, o teu corpo precisava, ou talvez mais movido por uma emoção, um sentimento? Você consegue entender ou não? Você consegue entender e separar uma coisa da outra aqui? Não, mas eu estou comendo e... Espera um pouquinho, você está disciplinado? Você está certo aqui? Não, não estou. Você está fazendo correto? Não, não estou. Então por que você está? Não, é porque eu preciso. Mas as pessoas aprenderam, se tornaram dependentes daquilo. Dependente de um doce, dependente de qualquer outro alimento. Pessoas que estão emocionalmente dependentes daquilo. Julgando que o seu organismo, julgando que o seu corpo precisa daquilo. E é uma coisa tão interessante que as pessoas, algumas chegam a arrepiar, chegam ali vibrar de energia, de alegria naquele momento, por conta de ingerir aquele alimento. Aí você para analisar o quanto isso é nocivo, e o quanto isso é perigoso. E se você não controlar, se você não se posicionar, você não consegue seguir aquilo que Deus está dirigindo para você. E você não pode viver sendo conduzido por sentimentos, emoções, ou conduzido por qualquer outra coisa. Você tem que se estabelecer em Deus, se estabelecer na palavra. É ela que vai te nortear, é ela que vai te conduzir, é ela que vai te levar para onde você precisa ir, e não para onde você quer ir. Porque muitas vezes, aonde você quer ir, é onde Deus quer que você esteja? Quantas vezes teve situações e decisões que eu tomei, e que eu fiz em lugares que eu estava, e dizia assim, o que eu estou fazendo aqui? Sabe? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu fiz isso? Você está conseguindo entender? Que loucura, que insanidade, que doideira, o que você está fazendo aqui? Eu lembro de uma vez, gente, eu sempre conto isso, quando eu conto isso, as pessoas acham que é brincadeira. Não é brincadeira, isso foi muito sério. Eu lembro de uma vez que eu queria tanto, eu estava desesperado, eu precisava ir pescar, eu queria ir pescar, porque eu queria, e estava um sol, eu gosto muito de pescar, não vou muito, mas gosto, e aquele dia estava assim, um sol, está propício para ir, tem condições de ir, está favorável para ir, mas, sabe quando você sabe que não é aquele dia, que não é, e eu fui, peguei tudo, organizei, coloquei tudo dentro do carro, e fui.
E eu sempre tive isso comigo, quer ir, vamos, não quer, não, então tá bom, estou indo sozinho, não tem problema com isso, nunca tive, quer ir, não quer, não, vamos fazer, vamos, não, então, tchau, estou indo, pronto, acabou, não tem conversa. E eu fui. Eu estou chegando, era um lugar um pouco distante onde eu morava, eu estou chegando perto do lugar, não tinha nuvem nenhuma, aí começou a vir nuvens, aí o tempo começou a fechar, falei, que coisa, rapaz, o tempo estava aberto, estava tudo propício para ir, e beleza, né, falei, não, tranquilo, daqui a pouco sai uma nuvenzinha passageira, eu cheguei, e era um lugar que tinha uma descidona assim, e depois ele ficava plano por uns 2 quilômetros, e lá na frente era o lugar onde eu pescava, tinha uma ponte, e o rio, e aí eu estou chegando no tempo, fechando, eu encostei o carro, eu desliguei o carro, começou a chover, eu falei, meu Deus, que é isso? Que chuva, uma chuva, sabe aquela chuva que vem de repente? E eu falei, meu Deus, que é isso? Ao ponto de eu não conseguir sair do carro, de tão forte que estava a chuva. Eu não conseguia nem sair do carro para tentar me organizar para alguma coisa. Eu fiquei dentro do carro. Fiquei meia hora, 1 hora, cochilei dentro do carro. E chovendo. E eu falei, meu Deus do céu. E o pessoal que estava pescando lá, já todo mundo saindo correndo, pegando as coisas, organizando, porque alguns já entenderam que não ia parar, e voltando todo mundo correndo. Enfim, beleza, fiquei mais 1 hora, 1h30 ali, cochilei dentro do carro, porque eu julgando que ia passar, e nada, depois aquele lamaceiro, eu falei, pronto, acabou, liguei o carro, dei a volta, subi, eu estou chegando, faltando 5 quilômetros para chegar em casa, e não era lugar longe, assim, da onde eu morava é 15 quilômetros, né, de 10 a 15 quilômetros, e eu chegando em casa, faltando 5 quilômetros para chegar em casa, aquele solzão de novo. Falei, meu Deus, que é isso? Senhor, entendi, Senhor, está certo, perdão, tem misericórdia, eu entendi, não era para eu ir, e tem coisas que a palavra está assim, dizendo, sinalizando para mim e para você. Tem gente que pede uma palavra, Senhor, fala comigo, Deus fala na palavra. Aí ele assiste um programa, Deus fala com ele no programa. Aí ele ouve uma oração, Deus fala com ele na oração. Aí ele é mais carnal ainda, vai ouvir uma música, Deus fala com ele na música, porque ele está lá ainda. Está conseguindo entender? Tentando se apoiar em algo que ele sabe que vai sinalizar que ele não tem que fazer aquilo, que ele não pode seguir, que ele não pode se voltar para aquela direção. E quantas vezes muitos estão seguindo assim, por mais que Deus está dizendo, olhe e veja, eu não estou vendo, você está conseguindo entender? Eu não estou vendo, Senhor, mas eu não estou vendo. Quantas vezes, né, você está errado, não, eu não estou errado, não, você está errado, eu não estou errado, você fica, pensa, e você fala assim, aqui eu estou errado. Mas quando você consegue ver isso? Quando aquele turbilhão de sentimentos e emoções, lembra da porcentagem? De 0 a 100, quando ele baixa, e aí você sai de você, aquele homem que tem razão, aquela pessoa sábia, inteligente, estudada, madura, especialista, profissional, desliga, e entra aquele que está vulnerável a Deus e a palavra, e aí ele consegue ver que é só Deus, e ele estava errado. Você está conseguindo entender? É naquele momento, e é esse momento que você tem que deixar acionado na sua vida. Se existe algo que você tem que colocar uma limitação, é nisso. Não permitir que as emoções, que essas situações dominem você, porque literalmente, o diabo, ele é profissional, ele é especialista, ele é doutorado em fazer isso, em levar as pessoas a esse nível, sabia? Ele é especialista, ele sabe aonde pegar, aonde falar, o que criar, o que ali, naquele momento, talvez você tenha uma pessoa, teu esposo, tua esposa, alguém, um ente querido, alguém que está próximo a você, talvez algo que fala, que aciona um gatilho em você, que você fala, pronto, acabou, travou eu. Me travou, acabou, travou. Você quer ver para pai e mãe,
Pai e mãe tem que vigiar constantemente, porque direto e reto o diabo ele é sujo, ele aciona gatilhos. Opa, e agora? Já fecha a cara, já muda a expressão, é ou não é? São gatilhos. E o diabo o tempo todo ele vai trabalhar sobre isso, para que você saia da direção do quê? Do quê? Foi quem falou com Abraão? Quem falou com Abraão? Olha e veja. Quem falou com Jacó? Olha e veja. O que tem mais peso para você? O que tem mais relevância para você? No que você tem se apoiado? O que conduz tua vida? Porque, convenhamos, que até os relacionamentos que você se envolveu com base naquilo que você estava se sentindo, eu posso garantir para você, que não te trouxeram resultado como você imaginou que seria. É ou não é? Eu já atendi muita gente, e uma boa parte dessas pessoas que eu atendi, falam a mesma coisa. A mesma coisa. Eu já vi pessoas que se uniram em relacionamento, e não tinham ali, aquele sentimento um pelo outro, mas tinha propósito aquilo, e aquilo foi construindo, eles foram se fortalecendo, e foram aprendendo, se amando, se respeitando, e hoje, são um exemplo, um casal exemplo, eu conheço um, eu posso até citar eles, que, quem já ouviu, o bispo Celso, a pastora Laís, eles são bispos, ele é bispo de Presidente Prudente, ele é bispo da igreja de Presidente Prudente, casaram jovens, tinha um propósito, existia algo ali, mas não tinha aquele sentimento, aquela coisa, sabe, está conseguindo entender? E foi, hoje, são casados, não sei, há 20, 21 anos, 22 anos de casado, fizeram esses dias 22 anos de casado, tem uma família linda, tem filhos, uma vida estruturada, uma vida abençoada. Não foi com base e quantos aqueles que fazem, sabe, aquelas declarações, você fala, meu Deus do céu, isso aqui vai viver, vai morrer junto, o dia que morrer, vai morrer os dois juntos, porque tem tanto amor, que eu acho que quando um morrer, o outro não consegue ficar sozinho. Quem disse? Não dura um mês, 2 meses, aquela coisa fervorosa, você está conseguindo entender? Aquela coisa, aquela química, aquela envolvência poderosa, você fala, que é isso? Emoções, sentimentos, você quer mais Isaac? Isaac conheceu a mulher dele no dia que ele casou, não foi? Que Abraão mandou buscar uma serva, não foi? E aí? Como que segue a palavra? É ela que tem que conduzir você. Coloque-se em pé, por gentileza. Coloque as mãos no seu coração. E com os seus olhos fechados. Eu quero que você peça ao Espírito Santo agora ajuda, discernimento, entendimento, para que você, de fato, possa ver tudo aquilo que Deus está mandando você ver. Pastor, o senhor não está entendendo, eu estou quebrado, eu estou no vermelho, eu não tenho condição de comprar uma bala, eu não tenho nada. Pastor, eu não tenho, a minha mulher me deixou, o médico disse que esse problema de saúde não tem cura, não tem jeito, eu estou aqui tomando medicamento paliativo, porque a única coisa que eu posso me apoiar é tomar esse medicamento para eu não sentir dor. Não, já fui desenganado, já não tem como, olha, isso aqui não tem jeito, não tem alternativa, não tem saída. Deus está dizendo, olhe e veja, o que você está vendo? Aí eu faço a pergunta que eu fiz no início, o que você está vendo ou o que você está sentindo? Talvez pode soar redundante, o que você está vendo, o que você está sentindo? Você está preocupado com o que você está vendo ou com o que você está sentindo?
não com o que eu estou sentindo. Então corrige o que você está sentindo, porque assim você vai conseguir ver o que Deus quer que você veja. Ó Deus Santo de Israel, em oração, meu Senhor, na Tua presença, eu peço a Deus, Espírito Santo, derrama sobre a vida dessas pessoas, a Tua unção, o Teu poder, meu Deus, que o Senhor possa dar a cada uma delas, meu Deus, clareza, meu Deus, clareza, que o Senhor abra a mente, que o Senhor abra, ó meu Deus, o entendimento dessas pessoas, meu Deus, e que elas, meu Pai, sabiamente, conduzidas pela Tua presença, pelo Teu Espírito, meu Deus, saibam, meu Deus, separar, meu Pai, meu Deus, o que ela está vendo, o que ela está sentindo, e que com base, meu Deus, a essa separação, ela faça uma escolha, meu Deus, e que sabiamente, Senhor, ela escolha, meu Deus, a Tua palavra, e que por mais que tudo e todos estejam contrários ou contradizendo diagnósticos, resultados, meu Deus, tudo, meu Pai, que ela olhe para a palavra, porque é dela que vem tudo, a Tua palavra. O Senhor não falha, o Senhor não volta atrás. Meu Deus, que a Tua unção, que o Teu poder, Senhor, eleve o nível de cada uma dessas pessoas. E eu oro e peço, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, que todo tipo de bloqueio, de blindagem, meu Deus, de situações, meu Deus, emocionais, que esteja conduzindo, guiando, meu Pai, levando essa pessoa, meu Deus, a tomar decisões e seguir, meu Deus, pelas emoções, por sentimentos, meu Pai, permitir que isso esteja borbulhando dentro dela, meu Deus, eu repreendo, meu Pai, que todo esse mal, que toda essa influência maligna, que toda essa força satânica, que toda essa fúria do mal, meu Deus, seja quebrada, cancelada, destruída da vida dela, em nome do Senhor Jesus, que todo o mal que veio para roubar, para matar, para destruir, para saquear a mente, o coração, o subconsciente dessa pessoa, meu Deus, eu ordeno que todo esse mal seja quebrado, cancelado, destruído, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que nenhum mal tenha poder, meu Deus, de conduzir essa pessoa, que nenhum mal tenha poder, meu Pai, que toda essa fúria satânica, diabólica, seja quebrada, e que essa pessoa, meu Deus, ela entre no estágio, meu Deus, da Tua palavra, e que esse percentual, meu Deus, de emoção, chegue zero, e que ela esteja literalmente seguindo a Tua palavra, não se importando, meu Deus, com o que as pessoas falam ou pensam, mas sim no que ela crê, com o que ela crê. Meu Deus, é tão poderoso, meu Pai, isso, porque quando nós fechamos os olhos e recebemos, meu Deus, esse olha e veja, nós conseguimos ver, meu Pai, o quanto o Senhor é grande, e toda essa arrogância, meu Deus, essa autossuficiência, meu Deus, de querer colocar que o Senhor precisa, meu Deus, do meu dinheiro, que o Senhor precisa dos meus recursos, que o Senhor precisa de algo, não, o Senhor já deixou claro, meu Deus, aqui em Salmos 50, versículo 15, o Senhor deixou claro, registrado, meu Deus, que no dia da minha angústia, eu vou orar, o Senhor vai me livrar, e quando eu orar e buscar o Senhor nessa angústia, eu já estou honrando o Senhor, meu Pai, o Senhor honra aqueles que honram o Senhor. Meu Deus, como o Senhor é rico em misericórdia, meu Deus, como o Senhor é rico em misericórdia, meu Pai, meu Deus, como o Senhor é rico em misericórdia. Eu peço, meu Deus, cubra o Teu povo, renova, fortaleça, sustenta, meu Deus, sustenta, em nome de Jesus, sustenta, meu Pai,
sustenta. Meu Deus, que o teu povo esteja sendo conduzido pela tua palavra, pelo teu Espírito, e que isso seja, meu Deus, a força que está dentro dela, que essa seja a força, que esse seja o poder, que esse seja o termômetro de autoridade, meu Deus, sobre a vida dela, em nome do Senhor Jesus, e que nada impeça, que nada bloqueie, que nada trave, meu Deus, que nada seja um empecilho na vida dela, Senhor, e que ela esteja estabelecida, totalmente firmada, estruturada, a seguir, meu Deus, com base na tua palavra. Em nome de Jesus, eu determino essa unção, esse poder sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero que você coloque as mãos no alto da sua cabeça, e eu quero que você abençoe a sua vida, e declare sobre a sua vida: eu estou curado, eu estou liberto, eu estou abençoado, eu possuo essa unção de cura, de libertação, de transformação sobre a minha vida financeira, a minha vida profissional, a minha saúde, o meu casamento, a minha família, os meus filhos, os meus sonhos, os meus projetos. Eu possuo essa unção vitoriosa, essa unção poderosa. Eu creio, meu Deus, em nome de Jesus, diga isso: eu creio, Senhor. Passa com teu sangue, Jesus, sobre a minha mente, passa com teu sangue. Eu vejo, diga isso: eu vejo, Senhor, eu vejo, eu consigo ver, meu Deus, eu consigo ver, eu consigo crer, Senhor, que o Senhor está trabalhando em meu favor. Eu consigo ver, meu Pai, a obra do Senhor na minha vida, e eu sei, meu Pai, eu sei que o Senhor não me desampara, eu sei que o Senhor não me desampara, mesmo eu não sendo merecedor. Diga isso: eu não sou merecedor, eu não sou digno, mas o Senhor é misericordioso. Eu consigo ver, eu vejo, e eu creio, Senhor, em nome de Jesus, eu creio, eu determino, meu Deus, essa unção, esse poder sobre o teu povo, e eu declaro, meu Deus, pessoas curadas, libertas, abençoadas, restauradas, meu Deus, restituídas em tudo, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, repete assim comigo, diga: Senhor Jesus, diga: eu tomo posse dessa unção poderosa, e eu tenho a certeza que um novo tempo, um novo ciclo se iniciou na minha vida, em nome de Jesus, amém